Saudações a todos os amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elício César, falo de Moçambique, na cidade de Chimoio. Bem, no dia de hoje estou caminhando para adorar o nosso Deus, para ir cultuar juntamente com nossos irmãos aqui na nossa casa de oração. Bem, hoje o dia será muito diferente e será muito especial, porque hoje estaremos a receber o nosso irmão, o Joselino, saindo diretamente do Brasil para aqui na nossa congregação. Ele congrega sempre aqui, então era uma saudade muito enorme que todos os irmãos tinham aqui. Então vocês não podem deixar de acompanhar esse momento emocionante, este momento onde os irmãos estarão a saudar este nosso irmão Joselino. E se você pela primeira vez, subscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que possa vir nos ajudar a crescer. Então, meus amigos, vem. Está aqui a nossa igreja, como vocês podem ver, né? Está aí a nossa igreja, está aí o nosso irmão, amigo Joselino, e os outros, eu creio que estão aqui dentro, né? Estou aqui dentro da congregação, estão as nossas irmãs fazendo algumas análises, e estão aqui os nossos pastores, os nossos amiguinhos, e está aí o nosso grande irmão. Então será assim mesmo o nosso culto. É grandioso, é maravilhoso se reunir entre irmãos para compartilhar a santa palavra. Então, o creio que Os anjos do céu, Deus se alegra ao ver os seus filhos nessa terra glorificando. Neste momento os anjos nos céus se alegram porque cantamos, louvamos e agradecemos a sua bom Deus. Nós fomos chamados que devemos sempre fortalecermos uns aos outros, muito mais agora que sabemos que o Senhor se aproxima. Infelizmente, o dia da minha viagem não deu para despedir-me da igreja, porque a minha viagem foi muito repentina, foi muito rápida, mas desejo, a vontade era me despedir dos irmãos. E eu sou muito grato, porque depois da minha viagem, durante a minha expedição por lá, muitos irmãos oravam, e como a demanda era demais, a ocupação era demais, não conseguia manter comunicação, mas nós estávamos sempre juntos, espiritualmente, não é? Apesar da distância. Talvez tenhamos alguns irmãos novos aqui. Eu chamo-me José Antônio Lino, sou vosso irmão na fé. Eu viajei para o Brasil no mês de junho. Eu acho que foi dia 6 que eu saí daqui. No dia 6 de junho eu saí daqui, da província de Manica, cidade de Chimoio, né? Viajei com 2 amigos missionários brasileiros, e como eu nunca tinha viajado fora do continente africano, como esses amigos brasileiros já estavam viajando, não é? Aí eu achei que era a oportunidade de eu poder viajar com eles,
também para ter a experiência como é lidar nos aeroportos, como é que se resgata as malas e tudo mais. E graças a Deus correu tudo bem. No dia 6 de junho saímos de Chimoio em direção ao Maputo. A viagem durou 2 dias no caminho. Saímos de Chimoio até fomos parar em Machixe, eu acho, Machixe sim. E dia seguinte, dormimos numa pousada. Dia seguinte seguimos com viagem em direção ao Maputo. E em Maputo ficamos até o dia 7 de junho. E aí no dia seguinte, por volta das 1 ou 2 da tarde, no caso de 14 horas, seguimos viagem em direção ao Brasil. Como não tem voos direto, sempre daqui para o Brasil, sempre há conexão. Tem conexão Maputo-Catar, que é Doha, tem Maputo, Etiópia, Maputo, Angola, Maputo, Portugal. Então a nossa conexão foi de Maputo, Catar, em Doha. E aí a viagem de Maputo a Catar durou cerca de 9 horas. Graças a Deus chegamos no aeroporto internacional de Catar, em Doha, em segurança. Chegamos por volta das 21 horas, 22 horas, fuso horário de lá, não de Moçambique, porque as horas são diferentes. E lá ficamos 8 horas em espera para fazer a conexão no dia seguinte. E no dia seguinte, por volta das 8 horas, provavelmente 8 horas, pegamos outro voo em direção ao Brasil, especificamente em São Paulo, no aeroporto internacional de Guarulhos, que é um dos maiores aeroportos do Brasil. E a viagem de Catar para Doha foram 15 horas de voo no avião. Só para atravessar o Oceano Atlântico foram mais de 9 horas, só para atravessar o oceano. Só dentro do avião foram mais de 9 horas. Então, juntando as horas, foram mais de 24 horas só no avião e a viagem durou 2 dias. E chegando no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, aí os familiares do nosso querido irmão Michel vieram nos buscar e fomos nos instalar por alguns dias no Barueri, um bairro, uma cidade da região metropolitana de São Paulo. São Paulo é a maior cidade, ou seja, é o maior estado em população do Brasil, com mais de 44 milhões de pessoas. Então, era uma cidade chamada Barueri, que é a cidade da região metropolitana da Grande São Paulo. E lá fiquei com eles por alguns dias. Então, a minha viagem de Moçambique para o Brasil foi mesmo para ter uma imersão cultural, ter uma conexão com o povo brasileiro, conhecer o povo brasileiro, conviver com eles. Então esse era o principal objetivo, conhecer a cultura do Brasil, porque o Brasil é um país que eu queria muito conhecer, que eu tenho um grande apreço por os irmãos brasileiros, são pessoas que eu respeito, considero muito, então por serem pessoas incríveis, pessoas que eu admiro bastante, eu queria ter uma conexão com eles, conhecer eles. E aí chegado em Barueri, fiquei lá alguns dias na casa dos nossos queridos irmão Michel Monara, na casa dos seus familiares. E daí fiquei por volta de 4 ou 5 dias e aí eu segui minha missão, que era viajar em diferentes províncias, lá se chama estado. Aí me despedi deles, peguei as minhas malas, inclusive algumas coisas deixei em São Paulo, que eu tinha levado daqui de Moçambique para lá. Não? E aí comecei a viajar pelo território brasileiro. Comecei na região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Então foram 6 meses, a previsão era de ficar lá 3 meses, mas os 3 meses se passaram mas tão rápido que eu não me apercebi, não é? Apenas 2 meses eu passei em uma província e aí quando saí, depois dos 2 meses para uma outra província, já tinham se passado os 3 meses. E aí, como eu já havia feito promessa para os amigos que acompanham o meu canal no YouTube, Joselino, eu já tinha feito promessa que iria nas cidades deles, nas províncias deles, e aí eu me senti obrigado a prorrogar, a aumentar a minha estadia no Brasil. Aumentei mais para 3 meses. E durante esse tempo todo eu conheci 13 províncias. Foram 13 províncias e quase todas as regiões do Brasil, como já mencionei aqui, né? Sul, Sudeste, Norte
centro-oeste e nordeste. E as minhas viagens como é que eram? Eu viajava de uma província para outra província. Então quando eu saía de uma província para uma outra província, alguns amigos inscritos no meu canal Joselino é que me recebiam. Então eles me davam comida, alimento, abrigo, não é? E aí me levavam também para conhecer a cidade, os lugares por lá. E assim, uma semana, 10 dias, eu ficava naquela cidade, naquela província, e aí seguia para uma outra cidade. Então, eu sou muito grato a Deus por esta grande oportunidade. Inclusive, conheci o Brasil mais que os próprios brasileiros, porque o Brasil é muito grande mesmo. O Brasil tem tamanho continental. Né? Eu conheci 13 províncias, porque o país todo tem 26 províncias. E inclusive existem províncias que têm tamanho de Moçambique. Estamos a ver Maputo, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Nós achamos Moçambique muito grande. Existe só uma província como Manica, com o tamanho do país todo. Existem províncias, inclusive, que é 2 vezes Moçambique. Então, se fosse para conhecer o Brasil todo, eu levaria 25 anos ou 30 anos, ou mais de 30 anos. O Brasil é muito, mas muito grande. Aqui em Moçambique temos 11 províncias. Se fosse essas viagens que eu estava fazendo no Brasil, se fosse aqui em Moçambique, eu conheceria o país todo e talvez outros países fora de Moçambique. Então, graças a Deus, correu tudo bem. Fomos e voltamos em segurança, né? Fiz muitas amizades, conheci pessoas incríveis. O povo brasileiro é um povo muito amoroso, muito acolhedor, muito receptivo. Então, sou muito grato. E aí, no dia 1 de dezembro, foi quando eu parti de São Paulo outra vez em direção a Maputo, regressando para casa. E aí, a minha volta não foi por Catar, agora foi por Angola. São Paulo, no Brasil, para Angola, em Luanda, na capital. De Luanda para Maputo. Em Maputo fiquei alguns dias, como não tinha voo, nos dias que eu cheguei de Maputo para Chimoio, aí acabei ficando alguns dias em Maputo e daí segui viagem para cá. Então eu estou muito, mas muito feliz. Sou muito mesmo grato a Deus por ter me levado em segurança, ter me levado e ter me trazido de volta em segurança. E muito mais feliz em estar aqui hoje, domingo, reunidos com os irmãos na fé, saber que a igreja permanece firme, seguindo os estatutos bíblicos, seguindo aquilo que é o mandamento do Senhor, que não devemos parar de nos reunir e de nos fortalecermos uns aos outros. Muito mais agora que sabemos que a vinda do Senhor se aproxima. Lá eu me reunia com irmãos, é claro que não eram irmãos da Igreja de Cristo, visitei algumas igrejas, Quadrangular, Assembleia de Deus, Deus é Amor, e outras igrejas que não me lembro, não era a Igreja de Cristo. Nós sabemos que nós temos, são denominações, mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus Todo-Poderoso, o Criador da terra, dos céus, das plantas e das demais coisas. Então nada pode nos separar por conta da denominação. Então eu estou muito feliz por encontrar os irmãos em segurança. Vejo que estamos tendo melhorias aqui na nossa casa de oração. Deus está nos abençoando. Então sou muito, mas muito grato. Obrigado. Senta. Temos mais outra irmã aí. Ainda não se apresentou. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Me chamo Natália Frangel. Fui convidada nessa igreja hoje com minha tia Maria. Então, para dizer que estou muito honrada a Deus por ter me concedido vida e saúde para ter a oportunidade nesse dia. Obrigada. Alegria em Jesus, em Jesus, alegria em Jesus, nosso Salvador. Nina teia, mais um. Nina teia, mais Marico Magene,
somala, Miguela somala, Marico manjene, comane, dogmana, Miguela somala, Miguela, Miguela, Miguela somala, Miguela Somala, 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 Miguela Somala, somos em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, Salvador. Ai, mandio, macorocodo, macorocodo, macorocodo. Bem, meus amigos, assim foi o nosso culto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se subscrever-se, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, deixar aquele like para poder nos ajudar a crescer. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Vem!